Sim, o barulho interior é o pior de todos, né? É o pior. E a gente aí culpa o vizinho, né? A gente culpa todo mundo e a gente joga pedra, mas na verdade é o barulho interior, né? Ele é que tira a gente do centro, é ele que não deixa a gente meditar. Então, é exatamente isso. E isso é bem interessante, que é um exercício que é importante a gente exercitar, sabe? Porque, pensem comigo, gente, a gente tá num mundo onde você não controla os barulhos. Esses dias atrás, eu sentei para meditar um pouquinho, o helicóptero passou aqui em cima de casa. Que parecia que ia quebrar tudo. E tudo certo, eu não... Tá, tem um som, mas eu não saio daquele centro. Mas houve um exercício, né? Então, é muito importante, muitas vezes, a gente transcender isso, né? Porque o mundo não vai parar pra gente meditar. Do mesmo jeito que o mundo não vai parar pra gente se curar, né? O mundo não para. Os sons não param, Os sons não param. Por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante para vocês, que já aconteceu e que eu acho que pode ser o gancho. Vocês devem escutar todos os dias aqui que tem 2 passarinhos que cantam, né? Que é o Tetê e o Zoé. Se alguém olhar nos meus destaques, vocês vão ver que eu tenho uma calopsita e uma agaponis, que eu solto, que eles são como um cachorrinho aqui dentro de casa. Eles têm um canto estridente, eles têm um canto alto e eles ficam no andar de baixo, tá? Eu acordo, nem sempre eu vou lá dar bom dia pra eles. Então, quando eu começo a falar na live, todo dia, aonde quer que eu vá, eles ficam lá me respondendo, me dando bom dia, me dando oi. Vocês acreditam que eu já recebi mensagem de pessoas reclamando sobre os barulhos das minhas aves? Tem uma ave que fica cantando no fundo da sua live. Gente, quando não é o Zozô e o Tetê, senta aqui no muro. Tem um muro aqui do fundo e a costa aqui de trás é um costão de árvores. Eles sentam e cantam. Quantas vezes no meio da meditação os passarinhos dobrando aquele som lindo? Será que o barulho era o barulho da calopsita? Ou será que é o barulho interno dessa pessoa que não deixa ela meditar? Gente, vocês não sabem, vocês não têm ideia. Olha, Vanessa, você precisa tomar uma providência, porque tem um barulho aí na sua live que atrapalha a minha meditação. Será que é a minha live, gente? Será que esse barulho é da minha live? O som do mundo o tempo inteiro está aí, né? Mas a gente precisa ir um pouco além, um pouco mais profundamente. A gente precisa ultrapassar esses lugares, esse barulho que é a nossa mente, que muitas vezes reproduz. Quantas vezes a gente senta para meditar e a nossa mente fala um monte de coisa que você esqueceu. Nossa, esqueceu de ligar pro fulano, esqueceu de limpar a casa, sua pia tá cheia de louça, você aí sentado. A mente faz esse caminho. Mas qual que é o papel real da meditação? É justamente a gente transcendê-la, porque ela tá no nosso domínio há muito tempo. Eu falo muito nos cursos, gente, muito mesmo, que não tem nada de errado com a mente, porque ela é importantíssima para o nosso processo, né? Ela nos dá direção, ela armazena as informações, ela ajuda a gente a poupar energia, ela está a serviço da nossa sobrevivência aqui nesse mundo, né? Só que o maior dos problemas, né, que foi talvez o lugar que a gente está saindo, problema ou não também, porque eu sempre acredito que quando a gente chega no extremo, a gente encontra o caminho do meio. É justamente a gente ter dado poder só para ela e esquecido os outros recursos. Então a meditação, ela nos alinha, ela nos leva, corpo, mente e espírito, que é justamente a tríade que eu tanto falo, que faz a gente ir além. E os barulhos internos, eles estão conectados mente e emoção. Quando a gente consegue simplesmente, em um estado de presença, transcender, não tem barulho, gente. Não tem barulho.
Olha, medita com os gatos pulando em cima, o cachorro latindo. Ah, não, essa eu quero ler direito, peraí. O cachorro latindo, o carro do lixo passando, a criança do vizinho gritando e tá tudo bem. Gente, é a mesma coisa. Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Eu morava num lugar que o vizinho de cima parecia que ele tinha uma caixa de ferramenta do lado da cama. Ele fazia muito barulho, mas eu nunca fui aquela pessoa que me incomoda com tudo, sabe? E muitas vezes, justamente de manhã, eu fazia meditação de manhã, nesse outro lugar que eu morava, que era um apartamento. E era bem a hora que o vizinho acordava com sei lá o que ele derrubava todo dia. E pra mim, eu tenho certeza que aquilo foi um grande exercício. Foi um grande exercício de ir além. Ok, o barulho tá lá, mas será que eu tô nele? Será que eu tô no barulho, né? O barulho tá. Ele tá ali. Mas será que eu tô no barulho? Será que esse barulho realmente precisa? Será que eu tô com a porta aberta para que ele entre? Ele simplesmente vem, passa. Quando eu estou centrado dentro de mim, nada me tira do centro. Mas a gente precisa exercitar isso, gente. E precisa muito. Eu canso de receber mensagem. Tal coisa que aconteceu, tal coisa que me tirou do centro da meditação, me tirou do processo de cura. Ou sei lá, num curso, tô no Zoom, a minha internet caiu e eu tive que abrir o olho para voltar. E naquele momento, talvez o sentimento, né? O sentimento que ocasionou naquele momento era um sentimento curativo, que é importante acolher e olhar. Então é tão bonito quando a gente simplesmente, ok, não tem como prever, né? Não é o mundo que conspira contra você, não é, as coisas acontecem. E quando a gente está tratando do espírito, muitas vezes acontece dobrado, porque a gente está tendo a oportunidade naquele momento de olhar para esses sentimentos e sensações que muitas vezes reincidem na nossa vida por muitas vezes. É por isso que nesses momentos, às vezes, acontece um monte de coisa pra gente perceber se a gente tá forte mesmo. Você quer? É quase aquela pergunta que diz: você tá certo do que você tá fazendo? Você tá forte pra ir adiante? Respira e continua, sem julgar. Ai, caiu, ai, o mundo conspira. Será o que a espiritualidade quer me dizer? Nada. Tá dizendo pra você que continue. O mundo é cheio de barulho. O mundo é cheio de interrupções. Gente, a maternidade me trouxe uma coisa muito louca em relação à meditação, porque eu meditava sentadinha num tempo X e de repente eu tinha um bebê no colo. E eu tinha um cansaço, né? Porque amamenta... Gente, mãe é devoção, tá? Quem é mãe ergue o dedo aí, que mãe é devoção, é uma entrega. Porque era madrugada amamentando, aquele bebezinho mais gostosudo no colo o dia inteiro. Eu usava aqueles sling, né? Aquelas malhas. Então era com o meu canguruzinho o dia inteiro no colinho. Eu cansei de meditar e ter meditações incríveis, gente. Incrível, incrível, incrível. Só que eu tive que transcender as minhas próprias imposições, né? Meditações em pé. Aí, Milena, que tá com um bebezinho pequeno, né? Manu, a Monique tem bebê pequeno também, ó, a Carol também. A Kate, querida. Eu falo Carol, mas pra mim é Kate. A minha Kate. E a gente tem que ir além. E naquele momento, meditar é sentar e ficar em silêncio. Muitas vezes não, gente. Muitas vezes era, em pé, fazendo o bebê dormir. Eu cantava um Mula Mantra no ouvido da Maria e de repente aquele mantra ia me envolvendo e me trazendo uma calma. E não era a calma que eu queria passar para ela, era a calma que eu precisava sentir. E de repente algo acontecia ali e a meditação acontecia. E eu fui além daquele processo autoimposto por mim. Meditar é estar sentado às 6 da manhã, de tal forma, com silêncio. E é nesse lugar que a gente se encontra, gente. A nossa alma quer se expressar em qualquer lugar. Por isso que eu digo, pra gente meditar, a gente precisa decidir.
Em primeiro lugar, a gente precisa decidir querer estar lá. Essa decisão faz toda a diferença. E quando a gente decide, eu quero ir além. E você começa um processo de respiração, você pode estar correndo na praia. Gente, alguém já fez essa experiência? Eu adoro fazer isso. Que por sinal faz algum tempo que eu não faço. Meditar, sentindo a respiração quando começa uma caminhada. Experimentem fazer isso. Quando você vai sair para dar uma caminhada, Ricardo, querido, gratidão. Obrigada, Ricardo. Quando você tá indo fazer uma caminhada. Vamos dizer que você tem que caminhar do lugar A ao lugar B. Eu fazia isso muito quando eu ia levar a Maria na escola, né? Eu dava uns 15 minutos de caminhada, de levar ela na escola e depois voltar. Então, depois ia buscar, era um momento em que, né? Naquela correria do dia eu dava aquele, né? Exercitava o corpo também. Aí, gente, você começa a caminhar e sentir o seu corpo e sentir a sua respiração. Aí você vai percebendo que quanto mais você vai indo e sentindo o seu corpo, indo além. Então, o exercício sempre é você levar a respiração ao baixo ventre. Uma respiração profunda, não uma respiração rasa. E sentir. Você vai perceber que é como se a cada respiração você renovasse a força. E de repente você começa a ter a vontade, mas não é algo que a mente está condicionando. Corra! É uma vontade que está atrelada a essa força que a respiração vai dando pra gente. Daí o que acontece? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aí o que acontece? Quando você começa a caminhar, você começa a levar essa força para a respiração, você começa a ir além das limitações autoimpostas. Você sabia que quem limita é a nossa mente? E de repente você está correndo. E se você continuar o exercício na corrida, você vai ver que você sabe exatamente o momento onde você diminuir a velocidade. E a parte mais legal, você não fica tendo dor muscular ou... Porque é uma sensação que é uma dança do teu corpo. E aquilo é uma meditação extraordinária. Por isso que a yoga é tão transformadora, né? A yoga, ela trabalha esses nossos 3 pontos. Corpo, mente e espírito. Aí a pessoa que nunca fez yoga fala assim... Nossa, isso aí é pra gente que tem paciência. Não, gente, é pra quem tem força, é pra quem decide. Porque não é fácil ficar numa postura trabalhando a tua mente que quer que você saia daquela postura que você não tá aguentando, que você tá tremendo seu corpo inteiro naquela hora. E é assim que funciona. Então, o que acontece? Outra coisa, outra dica, esqueci. Repetir um mantra. Por exemplo, você tá indo fazer uma corrida, ou digamos, você tá indo fazer uma atividade física diferente. Comece a repetir um mantra. Não sei, algum mantra que você gosta. Assim, não sabe de nenhum? Eu sou o amor. Repete, eu sou o amor, eu sou o amor, eu sou a consciência divina. Não sei, sente o seu. Começa a repetir. Quando o corpo começa a dar aqueles sinais de respiração curta, que é o sinal da mente de... Até aí você pode ir. Volta pro mantra, volta à respiração profunda e continua o mantra. E sai da limitação. Você vai ver, gente, você vai além. É as horas em que a gente transcende, porque a gente é muito maior do que a gente se impõe. A nossa mente cria uma imagem sobre nós que tá tudo certo. A gente aprendeu, a gente codificou essas imagens, mas a gente tá aqui justamente para aprender a ir além. E naquele momento é uma grande meditação ativa. Totalmente ativa, onde você está completamente presente, onde você está completamente sintonizado ao seu corpo. A yoga, quando falo, para você manter uma postura de equilíbrio ou para você manter a força em certos pontos, trazendo o equilíbrio do seu corpo, você tem que estar com a mente extremamente direcionada e concentrada. Então tem um foco e uma concentração que você desenvolve na yoga e a respiração que faz com que você vá além todo o tempo. Porque você vai até um ponto e de repente, eu lembro de quantas vezes meu professor dizia assim, fazia a Kundalini Yoga, e tinha momentos que a respiração de fogo, né? Que o seu braço, a sua perna já não tá mais aguentando aquele movimento. Junto com a respiração, você tá entrando num total colapso, que é justamente o colapso que a nossa mente cria. O professor passava do lado e só dizia assim,
um pouquinho mais, renova o seu pacto com a prática agora, que a força vem. Gente, era só ele falar isso, parecia que tinha uma mágica que acontecia dentro da gente, passava. E de repente a força voltava pro braço, e você tava lá, sei lá, fazendo um movimento repetitivo, o braço parecia que ia cair naquela hora. E você tinha transcendido a mente, transcendido aquele lugar. E é uma meditação extraordinária, ativa, mas é uma meditação. Tudo que nos coloca em um estado de presença profunda. Então, a gente cria muitos conceitos. Muitos conceitos. Falo muito, eu não sei meditar. Eu falo, começa no banho. Tomando banho e sentindo a presença da água tocando o seu couro cabeludo. Sente a água tocando os seus ombros. Sente a água em você. Sente a energia da água. Gente, a gente toma banho todo dia. Quantas vezes você sente o banho? Outra meditação ótima, que para os agitados é desesperador. Medita comendo. Desliga celular, deixa longe. Desliga a TV e sente o alimento do seu prato. Você come 3 vezes ao dia, mas será que você realmente sente a comida? E é incrível que quando você sente a comida, você tem um nível de saciedade muito maior. Porque muitas vezes a gente está comendo no piloto automático, alimentando um monte de emoções e não está nem percebendo, a gente não percebe o que está fazendo e a comida entrou nesse piloto automático. Então naquele momento é uma meditação, você está transcendendo, né? Você está indo além. Quando você começa a sentir a textura dos alimentos, você começa a perceber que naquele dia o teu corpo queria realmente comer aquilo. Ou de repente tem algo... E as crianças fazem isso muito bem, gente. As crianças, elas têm essa conexão tão bonita, né? Com o eu do instinto, que sabe exatamente o que precisa, os nutrientes que o corpo precisa. Então, a gente precisa transcender, né? Esse barulho interno. Eu nem ia falar disso hoje, né? No final das contas, já é quase 8h30. E eu entrei nesse lugar do barulho interno porque talvez era esse o assunto, né? A gente começar a olhar para essa voz dentro da gente que tanto fala. E eu tenho um exercício que é muito louco, né? É um exercício bem sagitariano. Mas quando eu aprendi ele, eu não me lembro onde foi que eu aprendi, tá? Eu não consigo me lembrar. Né? Enfim, a gente aprende tanta coisa aí na caminhada, eu só sei que faz muito tempo. Em algum lugar eu aprendi, em algum momento, que a simbologia da mente, desse barulho interno da mente falante, é como se fosse um cachorro latindo. Então ela, ao tempo inteiro, pá, uau, 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 latindo na sua cabeça. Então quando a gente tem um pouco de dificuldade de começar, imagina que a sua mente é um cachorro latindo, preso numa corrente bem curtinha. Ele tá desesperado, ele late, porque aquele mundo é muito pequeno para ele. E de repente, um grande pasto verde de grama se apresenta e você solta esse cachorro. Solta, abre o portão, solta ele de toda a limitação que ele tá vivendo naquele momento e sente o cachorro correr. O cachorro é a mente. E naquele momento você respira e observa o seu cachorro feliz, sentindo a liberdade. Gente, é um exercício que parece bobo, simbólico, mas ele é extremamente legal, fantástico, extraordinário. Para os momentos em que a gente começa o caminho da meditação e a gente começa a se deparar com as limitações e com esse barulho interno. Então é ótimo soltar o cachorro, soltar, deixar, respirar e sentir a alegria, a felicidade de vê-lo correr, de vê-lo, né? Ir adiante. E nesse lugar a gente tá indo além, né? Das limitações que a gente mesmo cria. Porque é a gente mesmo que cria elas. A gente cria um monte de limitações, um monte. Então vale a pena, tá? Já pra começar a exercitar agora, tá? Soltar esses cachorros tudo aí, latindo. Tem muito cachorro latindo aí, gente. Aqui tem delay para chegar a mensagem. Sempre que a mensagem chega é assim, sei lá, com um atraso de meio minuto, não sei.
Tem, Fátima. Ótimo, gente. E tem dias, quando a gente já aprendeu, mesmo nos dias que a gente já aprendeu, né? Tem dias que o cachorro está latindo mais, né? Tem dias que a gente acorda meio com o cachorro doido, assim, né? Dentro da cabeça. Um canil endoidecido, Adriana. Um monte de cachorro latindo ao mesmo tempo. Então, às vezes é vários cachorros, porque cada um late para um assunto, né? O que eu faço de comida? O que eu respondo pro fulano? Blá, blá, blá. Nossa, olha o que aconteceu. Uau, uau, uau. E é um canil mesmo, né? Cada assunto. Natasha é um pincher. Adorei, gente, vocês são demais. Canil de madrugada. Silêncio. Ótimo. Gostei, Cláudia. Sim, entendi. E é natural, gente. É assim, né? O que a gente precisa entender e perceber? Nós temos um caminho impermanente. A impermanência é uma das máximas da vida, né? A impermanência, ela é a arte do crescimento. Então, a gente não vive nem um dia igual. Quando você estuda astrologia, quando você estuda calendário cósmico, você percebe que nem no astral os dias são iguais. Não é verdade? Nós mulheres temos o ciclo da lua, né? Então nós passamos por 4 ciclos em um mês. Pararam para pensar nisso? Então tem dias que a gente está muito mais conectado ao nosso mundo interno, né? Mas tem dias que a gente está muito mais doido, agitado, conectado ao mundo externo. E não necessariamente há um problema nisso. Há um problema quando a gente começa a enlouquecer e misturar tudo e não ter calma e plenitude. Mas tudo certo, quando a gente está muito mais movido com uma energia de execução. Nós temos yin e yang dentro de cada um de nós, né? Quando a gente entra nesse campo de equilíbrio, algo muito bom está acontecendo na nossa vida. Então existe o dia em que a gente quer ficar mais, né? Mais tranquilo, mais assim, caminho interno. Não quero conversar muito hoje. Ai, gente, não quero. Hoje eu quero ficar lá no cantinho, ler um livro. Hoje eu quero ficar mais no mundo interno. Tem dias que você acorda, o guerreiro, né? Tô aqui pra fazer acontecer, me dá meu checklist. Me dá meu checklist que eu vou fazer acontecer. E assim é, né? E a gente tem fases. Então, tem dias que dentro dessas fases, né? A gente tá mais agitado, tem dias que a gente tá menos agitado. Então, quando a gente também cria uma ideia de que todo dia a gente tem que estar no mesmo estado, já é uma furada. Não é estado, a palavra não é estado. Na mesma energia, né? Porque não, o estado interno a gente pode estar circulando em todos os ciclos em estado interno de paz. Quando a gente cultiva, quando a gente cuida, quando a gente tá com as nossas necessidades bem preenchidas, né? Aquelas que só a gente pode se dar, que a gente não está projetando no mundo, que a gente não está projetando no outro, a gente pode sim cultivar um belo estado interno de ser. Inclusive o livro que eu dei a dica essa semana é um livro que fala muito desses estados internos e ele fala com uma linguagem muito gostosa, que é Os 4 Segredos Sagrados, do Pretaji Krishnajee, que é o filho de Shri Bhagavan e sua esposa. Esse livro é muito gostoso. E assim, leitura fácil, leitura simples, leitura gostosa. Ele fala exatamente desses estados em que quando a gente começa a ter, né, cultivar estados internos de paz, transcendendo muitas vezes as limitações que a gente impõe, a gente começa a crescer, e a gente começa a crescer muito. E a gente prospera, e a gente entra no nosso caminho, né? A gente começa a fazer o que a gente veio fazer, né? O que a gente veio no mundo fazer, que é muito bonito.